Olá, a paz do Senhor a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal Escatologia, Princípio do Fim. Sou o pastor Jean Jorge. Estaremos agora falando um pouco desse assunto, terceiro céu, paraíso igual reino de Deus. É um assunto que nós vimos um estudioso da palavra falar há muito tempo e depois eu nunca mais vi outra pessoa falar nesse sentido que nós vamos trazer hoje. Espero que os irmãos deem atenção, fique até o final para você compreender bem, porque é uma direção um pouco diferente da tradicional que conhecemos aí no meio do povo de Deus. Então, preste atenção nos versículos e, segundo o entendimento que nós temos, nós buscamos outros versículos para, assim, corroborar com o entendimento que estamos tendo sobre esse assunto de terceiro céu. Vamos lá. Aqui é a experiência do apóstolo Paulo, né? Segundo Coríntios 12, versículo 2. Conheço um homem que em Cristo há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito contar. Então aqui eu creio que o apóstolo Paulo teve uma experiência mas tão real, que ele não soube ainda discernir se ele estava numa experiência fora do corpo ou se ele foi levado no corpo para o terceiro céu. Então, algo fantástico realmente que aconteceu com o apóstolo Paulo. E a informação que nós temos da interpretação tradicional é que o primeiro céu é esse céu que nós olhamos para cima, que tem os pássaros aí. O segundo céu seria o céu das estrelas, onde estão, né, os planetas e tudo mais, espaço sideral. E o terceiro céu seria propriamente a casa de Deus, né, onde Deus mora, lá no céu. Eu só tenho um pouquinho de dificuldade de entender, porque o primeiro céu nós estamos olhando para cima e estamos vendo ele acima dos pássaros. Se o segundo céu é acima dele, e que é onde estão as estrelas, teoricamente, nós não poderíamos ver as estrelas, porque tem um céu tapando a visão das estrelas, dos planetas, mas nós vemos. Nós vemos as estrelas, nós vemos os planetas, né, todo o brilho aí da Lua, de tudo, que estaria acima, teoricamente, desse céu dos pássaros. Então, como a gente poderia estar enxergando o céu onde estão as estrelas, se o céu dos pássaros está aqui embaixo, tapando a nossa visão que olhamos de baixo para cima? A não ser que vai dizer que é transparente, né? Que esse céu é transparente, que o outro não é transparente, e o outro é o céu onde está o Senhor. Bom, no caso, essa visão seria num céu vertical, né? De baixo para cima, primeiro, segundo e terceiro. Essa é a visão tradicional. Aí eu faço uma pergunta: o apóstolo Paulo subiu ao céu? No caso, se o terceiro céu é para cima, teoricamente teria que entender que o apóstolo Paulo subiu então ao céu, ao terceiro céu, correto? Mas aí o versículo de João 3, 13 e 31 vai nos dizer assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Então aqui já está dizendo que ninguém subiu ao céu. Então o apóstolo Paulo não poderia ter ido ao céu, onde é a morada do Altíssimo. Aqui Provérbios 30, versículo 4, vai dizer: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes. Aqui, né? Claro que
Quem está lá no céu é o próprio Deus, e quem subiu ao céu foi o próprio Jesus que de lá desceu. Então ninguém mais subiu ao céu. Então o apóstolo Paulo não poderia ter ido ao céu aonde está o Senhor Deus. Ninguém pode ir para o céu onde Deus mora. 1 Timóteo 6,16 vai dizer: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele toda a honra e poder eterno. Amém. Está falando do nosso Deus Todo-Poderoso. O ser humano é da terra. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. E o segundo homem é do céu. 1 Coríntios 15, 47. Jesus estava no Pai e iria para o Pai no céu. Jesus disse assim aos judeus. Ele usa a frase onde eu estou. E todo esse contexto ele vai até passando pelo capítulo 14, que fala das moradas, capítulo 15, ele vai caminhando, né? Todo esse contexto desde o capítulo 7. Precisamos entender esse contexto por completo, porque era uma conversa, o ensinamento de Jesus estava ali, só que a Bíblia foi dividida em capítulos. Porém, era uma conversa daquele momento que Jesus estava ensinando, né, aos seus discípulos e falando também aos judeus. Disse Jesus, aqui ele está falando com os judeus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e então vou para aquele que me enviou. Aqui então ele já diz, né, que ele vai voltar para Deus, que o enviou à terra. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis ir. Ué, onde eu estou? Ele estava na terra quando ele estava falando isso. E como entender realmente essa palavra de Jesus? Onde eu estou, vós não podeis ir, se ele já está ali. Então, Jesus falava umas coisas que precisava de que alguém se manifestasse e pedisse a ele a explicação para que pudesse entender. E quando a pessoa não pedia a ele, não se humilhava e ia até ele, poxa, Jesus, não entendi, como os discípulos faziam, essa pessoa era deixada de lado por Jesus. Jesus também não ficava atrás, porque ele lançava essas pérolas para que as pessoas fossem atrás dele saber o que ele quis dizer com aquilo. E quem fazia isso eram os discípulos. E aí eles tinham a atenção especial de Jesus para explicar tudo. Mas os judeus que pensavam que Jesus estava falando, não estava falando coisa com coisa, né? Que era alguém que estava meio não estava batendo bem na cabeça, digamos assim, segundo a concepção deles, então Jesus deixava para lá. Ah, já que vocês acham que eu sou doido, então fica aí nas trevas, sem entender a luz do que eu quero dizer. Então Jesus continua dizendo: vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este, que o não acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos, e ensinará os gregos? Que palavra é essa que disse: buscar-me-eis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis ir? Eles ficaram sem entender. Aqui Jesus estava dizendo que ele estava no Pai. E conforme o entendimento deles, de rejeitar o ensinamento de Jesus, eles não poderiam ir para o Pai, porque eles não estavam aceitando Jesus. Correto? Esse é o entendimento de Jesus. E aqui ele coloca para onde vou. Aí agora ele já está falando de um local, que seria o céu. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Diziam, pois, os judeus: porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: para onde eu vou, não podeis ir. E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. João 8, 21 ao 23. Para onde vou, vós não podeis vós ir. Então Jesus estava falando de duas coisas ao mesmo tempo.
dizia que ele ia para o Pai, onde ele já estava no Pai, e depois ele dizia também que ele estava indo para o céu, que seria após a sua morte, né? Mas teria que ter uma explicação disso, e alguém teria que se interessar em perguntar. Jesus falava nos dois sentidos ao mesmo tempo. Um, estar no Pai, que era um estado de espírito. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Né? Morar no Pai, fazer o Pai morada e o Pai fazer nele morada. Esse era um dos sentidos. O outro sentido era ir para o Pai, que estava significando voltar para o céu, que é onde o Pai está vivendo, onde é a morada do Altíssimo. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei, tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. Tem muitas interpretações, muitas versões de outras Bíblias que vai dizer onde eu estiver, mas essa não é a versão original. A original é onde eu estou, porque você vai pegar todo o contexto de Jesus dizendo que onde eu estou. E onde ele estava era no Pai. Era isso que Jesus queria dizer. Não era fisicamente onde ele estava ali na terra, embora que ele estivesse na terra, em Israel. Né? Mas ele estava dizendo onde eu estou morando no meu Pai. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Como diz aqui o versículo abaixo. Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, eu estou no Pai. Então, para estar no Pai, tem que vir passar por mim, porque eu estou no Pai. Crede-me, estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa dessas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e fará ainda maiores do que esta, porque eu vou para junto do Pai. Aí aqui ele já está dizendo o outro sentido, de voltar para o céu. Uma ele está dizendo que eu estou no Pai, e depois ele está dizendo que vai para o Pai. Como entender? Só a gente compreendendo que ele estava espiritualmente no Pai, morava no Pai, o Pai era a sua morada, e também dizia que depois da sua ressurreição ele iria voltar para o Pai no céu. Jesus fala que vai para o céu e também fala da sua morte. Agora ele está falando com os discípulos. Aí ele diz assim, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, mas, como tenho dito aos judeus, aquilo que eu li agora atrás, para onde eu vou, não podeis vós ir. E vos digo também agora. Agora ele está falando também para os discípulos. Que se a gente entendesse, para os judeus, tudo bem, que os judeus não aceitavam Cristo, então Jesus estava dizendo que ia para o céu e eles, se não aceitassem, eles não iam para o céu. Mas aqui Jesus está falando aos discípulos, que também eles, os discípulos, não poderiam ir para o lugar onde Jesus estava indo. Porque ele está dizendo, para onde eu vou, não podeis ir, vós. Né? Não podeis vós ir. Eu vou, também digo agora. Eu também estou dizendo para vocês, já que eu disse para o judeu, eu estou afirmando para vocês, não é diferente. Eu estou indo para o céu vocês não podem ir. E aí, Pedro, né, disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu, para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Agora Jesus já está falando da morte. Jesus falava de coisas diferentes, em sentidos diferentes, no mesmo contexto. Porque agora ele está dizendo que ele caminharia para ser morto. E Pedro não seria morto por aquele momento, mas mais tarde seria. Porque aqui mais tarde Jesus diz para ele, na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Disse isto significando com que morte havia de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. João 21, 18 e 19. Então, o apóstolo Pedro, segundo a tradição, foi morto também crucificado, porém pediu que fosse colocado de cabeça para baixo, para que não fosse segundo o seu mestre, na mesma posição. Segundo a tradição, né? Então aqui a informação, Jesus repete para os discípulos que eles também não poderiam ir
para o local ao qual Jesus iria. Jesus estava no Pai e depois ele iria para o Pai. Agora ele está dizendo também que os discípulos o buscariam e eles também não o achariam. Agora ele está dizendo, vocês também não podem ir para lá. E Pedro disse, fez a pergunta, conforme eu expliquei agora, e ele já fala num outro sentido para o Pedro, a questão da morte. Aí agora vem a explicação. Baseado nisso, então, estamos entendendo que ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, então ninguém foi ao céu. Eu sei que você vai pensar em Elias e em Enoque, mas é bom dar uma olhadinha com mais calma em Hebreus 11, para ter o discernimento, né, sobre Elias e Enoque. Será que eles realmente estão no céu? Eles foram para o céu, onde está o Senhor? O céu onde o Altíssimo faz sua morada? E como então entender aquele versículo que ninguém subiu ao céu? Teria que ser, exceto Elias e Enoque. Mas não tem. Ninguém subiu, a não ser aquele que de lá desceu, Jesus. Então, partindo desse princípio, o primeiro céu da criação ao dilúvio. Já seria então o entendimento que Pedro está passando. E não seria mais um entendimento então vertical. Vamos passar agora a entender no sentido de tempo. Céu do passado. Pedro começa dizendo assim, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, já passando um tempo passado, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Então aqui o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, começa a explicar sobre o primeiro céu, se referindo ao céu que era desde Adão até o tempo de Noé. Não é que o céu mesmo em si, que a gente olha para cima, acabou. Está se falando de tempo. O tempo que Deus determinou para aquela geração de humanos, desde Adão até Noé, até o dilúvio. Dali em diante seria uma outra geração de humanos. Aí seria um outro céu, como se fosse assim, tempo, em tempos diferentes. Então o apóstolo Pedro já fala um pouquinho sobre isso daqui, dá uma ideia do primeiro céu. O segundo céu, que então seria do dilúvio até o dia do juízo. É o céu que nós estamos presente hoje, o tempo presente, desde o dilúvio até finalizar essa geração. O apóstolo Pedro continua na sua carta. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Ou seja, ele trouxe o céu da antiguidade até o dilúvio, e ele diz, mas, porém, todavia, contudo, ele faz uma diferença ali, mas os céus e a terra que agora existem. Então, aquele céu acabou com o dilúvio? O céu caiu, se destruiu? Não. Está se referindo naquele tempo daquela geração. Aquela geração durou naquele céu, digamos assim, até o tempo do dilúvio. Era o primeiro céu e terra. Agora ele está dizendo, mas os céus e a terra, ou seja, desde o dilúvio até o juízo. E o terceiro céu, então, caminhando nesse entendimento, seria o novo céu e a nova terra. Porque o juízo termina o céu presente, que nós estamos hoje, no dia do juízo. Que agora nós estamos falando do terceiro céu, que seria o novo céu e a nova terra, então seria o céu do futuro. Um céu eterno, né? No tempo eterno. Terceiro céu, novo céu e a nova terra, onde habita a justiça, ou seja, o reino de Deus na terra. O apóstolo Pedro ainda continua na sua carta, mas, de novo, ele coloca ali um porém, um todavia, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra,
em que habita a justiça. Vocês perceberam então que Pedro faz divisão de 3 céus e terra diferentes? Primeiro na antiguidade, onde foi acabado aquela geração, naquele tempo, naqueles céus e terra, segundo a criação até o dilúvio. Depois ele diz, mas agora, o céu que agora existe do tempo dele, desde o dilúvio, da renovação da humanidade com Noé, até o juízo, que é quando, estou entendendo aqui, na volta de Jesus, será o céu do tempo presente. E depois da volta de Jesus, inicia-se o tempo eterno. Pelo menos para nós, que somos corpo de Cristo. Inicia-se já a eternidade a partir do milênio, a partir da volta de Jesus, que já é o novo céu e a nova terra. E aqui, então, vai trazer essa informação que nós agora esperamos a promessa, né, de novos céus e nova terra, em que habita a justiça. E onde que habita a justiça? Onde que é o reino de justiça? Mateus 6, 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, a justiça do reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Então, a justiça é o elemento que liga o reino de Deus com novos céus e nova terra, trazendo nesse contexto. É um reino de justiça. O Jardim do Éden e o paraíso de Deus. Trazendo agora o Jardim do Éden, fazendo uma comparação com o paraíso de Deus. Jardim do Éden, o paraíso, é uma tipologia do reino de Deus. Adão e Eva são uma tipologia de Jesus e a igreja. Gênesis 1, 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, aves do céu, animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, o homem dominaria o jardim, ou seja, seria o rei deste reino chamado terra. O jardim ali, o Adão seria o responsável por toda a terra, era o primeiro homem. Ele dominaria todos os animais, tudo ali era o seu reinado. No entanto, que hoje quem domina a terra, né, que jaz no maligno. Por quê? Porque a chave de domínio, de autoridade, com o pecado de Adão, ele foi passado a Satanás. Satanás agora tem direito legal em ser aquele que domina os reinos. No entanto, que ele disse para Jesus, se prostrado me adorares, eu vou te dar esses reinos na terra. E Jesus não o contradisse. Jesus apenas o rebateu dizendo que vou servir somente a Deus. Jesus se atentou ao lado de não adorar a Satanás, adorar somente a Deus. Mas ele não disse que o reino não era de Satanás, porque Satanás está ainda como o responsável pela terra. Né? Tal como quando houve a reunião no céu com os filhos de Deus, Satanás foi entre eles, como se fosse, de repente, um representante aqui da terra. Não sei. Né? E lá em Apocalipse vai dizer que agora, quando Satanás é derrubado definitivamente da terra, para a terra, aí diz lá o versículo, agora os reinos do mundo passaram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Ou seja, ainda não é definitivamente o reino sendo governado pelo Senhor Jesus e com o nosso Deus. Ele é o dono de toda a terra, mas a administração agora ainda está na mão de Satanás, porque o homem que era responsável passou para ele essa responsabilidade ao momento que pecou. Aqui, né, uma figura do homem feito do barro. Então, o jardim era uma sede do governo da terra, que era Adão, o seu governante.
a árvore da vida no jardim e no paraíso de Deus. Gênesis 2:9 vai dizer, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. A árvore da vida estava no jardim, que era o reino, o paraíso de Deus, tal como no jardim na terra. Então, a árvore da vida, que está no paraíso de Deus, então é como se a árvore da vida estivesse no reino de Deus. Apocalipse 22:2. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas são para a saúde, são para a cura dos povos. Então eu coloquei aqui, se acreditamos que o reino de Jesus será aqui na terra, no qual eu acredito, podemos então entender que a alegoria da árvore da vida no paraíso de Deus aponta para o mesmo lugar. Penso que quando Paulo diz que foi ao terceiro céu, ele se referiu ao mundo vindouro, ao reino de Cristo aqui na terra, né? Ao reino de Deus na terra. E ao falar paraíso, fazia referência à restauração do Éden na terra. Ou seja, falou da mesma coisa, reino de Deus, com óticas diferentes. Eu creio que o apóstolo Paulo fez como se fosse uma repetição. Olha, eu conheço um homem que foi ao terceiro céu, ao paraíso. Como se fosse assim. Entendeu? Fazendo uma referência que o paraíso seria o Éden restaurado. Porque a ideia que todo judeu tinha é que o paraíso era uma bênção, e era mesmo. Toda aquela inocência voltaria. No entanto que o leão vai perder sua ferocidade, não vai mais devorar a ovelha, vai pastar o leão com o boi, então vai voltar àquela inocência do paraíso. Jesus e o malfeitor da cruz. Botei malfeitor porque a palavra ali não é ladrão. A palavra ali é malfeitor no original. Ele poderia estar preso porque ele matou alguém, não necessariamente que ele roubou. Está preso porque ele fez uma sedição, uma rebeldia contra Roma, e não porque ele roubou alguém. Mas está entendido, né, normalmente como ladrão da cruz. Todo mundo falou isso daí, mas a palavra vai nos dizer que ele é malfeitor. Poderia ser um ladrão também, né? Diz assim, Lucas 23:42. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Vocês viram que a leitura está bem diferente do que normalmente a gente aprendeu. Primeiro que a gente aprendeu que o malfeitor pediu para Jesus lembrar quando entrares no teu reino. A maioria das Bíblias estão assim. Mas quando você pega uma Bíblia como a My Bible, Olive Tree, que tem o original hebraico e grego, você clica naquela palavra ali, se tiver entrares, você vai clicar e a palavra ali é vieres. Então é vieres no teu reino, e nem é vieres do teu reino. Isso faz uma diferença, porque o malfeitor da cruz, ele tinha, como ele era judeu, ele já tinha o entendimento que o reino do Messias era um reino do rei Davi restaurado. E o rei Davi reinava na terra, em Jerusalém. Então, é esse o entendimento do judeu. O judeu nunca entendeu que ele ia para o céu, que tem um reino que ele vai para o céu. Não, ele perguntou até para Jesus, é nesse tempo que restaurarás o reino a Israel? Porque eles tinham a ideia de restauração do reino aqui na terra. E vai ser ainda. Porém, Jesus veio naquela primeira vinda para restaurar um reino primeiro espiritual e depois um reino físico, quando ele voltar. E aí Jesus responde para ele. Já é uma segunda coisa que também está diferente nas Bíblias tradicionais.
A vírgula faz toda a diferença onde ela está posta. Então, conforme o entendimento do malfeitor, Jesus responde que, garantindo a ele, tipo assim, ó, estou te garantindo hoje, você vai estar comigo no paraíso. Mas vejam que o malfeitor, ele fala em reino. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele não fala assim, lembra-te de mim quando vieres no teu paraíso. Ele fala, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Mas Jesus pega essa palavra e coloca, tudo bem, você vai estar comigo no paraíso, fica tranquilo. Ou seja, você vai estar comigo no reino. Entendeu como Jesus faz a junção das duas palavras no mesmo local? Então aqui, ó, o malfeitor, não necessariamente ladrão, pede que Jesus se lembre dele quando vieres no teu reino. Demonstração clara que o malfeitor tinha conhecimento de que o reino do Messias seria na terra. E na resposta, Jesus apresenta o paraíso como este reino. Então Jesus virá no seu reino, terra, na sua volta. Entenderam? Então a interpretação tradicional é terceiro céu na vertical. Então pega aqui o primeiro céu, o céu dos pássaros. O segundo céu, o céu das estrelas. E o terceiro céu seria o céu de Deus. Essa é a interpretação tradicional, como falamos lá no começo. E colocamos já um pouco da dificuldade de como que alguém está aqui olhando este céu, vai enxergar essas estrelas que nós enxergamos. Então, na verdade, este céu é o mesmo deste aqui. Que aqui Deus está por cima dele. Que aqui é o mesmo céu, um de dia, o outro de noite. Simplesmente assim. Outra interpretação, que é agora que nós falamos nesse estudo. Terceiro céu na horizontal, no sentido de tempo, conforme o apóstolo Pedro. Primeiro céu, o céu do tempo da criação até o dilúvio. Adão e Eva no paraíso, indo até Noé. Segundo céu, o céu do tempo do dilúvio, pós-dilúvio, né? Até o dia do juízo. Ali já houve um novo tempo, né, sendo instaurado. E o terceiro céu, que o apóstolo Paulo disse que foi, seria o céu do tempo eterno no reino de Deus. Então, o terceiro céu, paraíso, é o futuro reino de Deus aqui na terra. O apóstolo Paulo, para mim, então, ele não teria subido, porque a Bíblia diz que ninguém subiu ao céu. Temos que ter isso em mente. Ele não teria então subido ao terceiro céu, mas teria sido levado ao tempo futuro, tal como João no Apocalipse, que viu, foi levado ao tempo futuro, que ainda nós em 2021 não vimos, não acontecer o que João já viu. João foi levado ao tempo futuro, inclusive viu novos céus e nova terra. E aqui o apóstolo Paulo é levado ao tempo futuro e visto o reino de Deus instaurado. Ele foi levado e viu o reino de Deus já em andamento. Algo maravilhoso. E entendeu que era o terceiro céu. Era o paraíso restaurado. Era o Éden, era aquela inocência, né, na eternidade. O Éden restaurado na terra, a última e eterna etapa de Deus para o ser humano. Então eu desejo que você tenha entendido, medite bem nisso tudo que a gente falou aqui. Eu sei que é bem diferente. Eu sei que talvez você não tenha ouvido essa explicação antes, mas, repito, eu ouvi de um estudioso e acrescentei, né, fui buscar mais informações, acrescentei esses textos do apóstolo Pedro. Eu só tinha ouvido dele que seria em tempo e achei interessante, fui pesquisar. Então é assim que Deus fala conosco. Ele vai mostrando para uma coisa, acrescenta para outro, o outro acrescenta outra coisa, e nós vamos de fé em fé, graça sobre graça. Amém? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, coloque o sininho aí para você ser avisado dos vídeos. Amém? Que Deus abençoe a todos. Paz.